Boa. Eu novamente não sei muito o que falar, mas vamos lá. Eu pensei no título, eu sempre penso no título do vídeo antes de gravar ele e tal. Mas é baseado numa reflexão que eu vim fazendo, assim. Primeiro, agora são exatamente 1h21 do dia 8 de maio. Enfim, eu vim pensando sobre como no nosso dia a dia a gente cada vez mais aceita estar em ambientes, em espaços, em locais, em conversas que não necessariamente são o que agrada a gente de verdade, né? E aí por que eu pensei isso? Porque tava conversando com um amigo e ele tava contando sobre como ele tá na escola ainda, né? Sobre como as meninas da sala dele estão tratando ele muito mal, assim, do nada. Ele é uma pessoa trans, então ele tá sofrendo vários tipos de questões na casa dele, mas ainda assim essas meninas ficam maltratando ele, né? E ele não consegue fugir disso e tal. Eu fiquei pensando, tipo, tem um livro que eu gosto muito, acho que eu já falei pra todos vocês, que chama A Metamorfose, do Kafka, né? E, enfim, nesse livro, o personagem principal, ele fica tão alheio ao mundo que ele vive, que ele se vê como um inseto, sabe? Tipo, ele não consegue mais fugir da cobrança que ele sofre, da pressão que ele sofre. E aí ele se vê como um inseto, né? Que não consegue se movimentar, que precisa da ajuda das pessoas e tal. E o que todo mundo em volta dele faz quando vê ele nessa posição de inseto não é se preocupar, não é perguntar se ele tá bem, não é tentar ajudar ele ou algo do tipo, mas as pessoas continuam pressionando, sabe? Continuam em cima, continuam martelando e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo assim, hoje em dia, muitos de nós somos como esse cara. Tipo, a gente tá tão preso na rotina da nossa vida, a gente tá tão imerso nas coisas que cercam a gente que a gente não consegue fugir, sabe? Eu tava pensando nisso e eu pensei em outra coisa também. A Alice, quando vai pro País das Maravilhas, né? Ela também vê um mundo muito diferente. Que ela tá muito alheia a tudo aquilo. Mas ela vê tudo colorido. Ela vê tudo como se fosse a melhor coisa do mundo. Tem pessoas querendo matar ela, mas ela descreve aquilo de maneira colorida. Com gato que fica invisível, as flores sendo pintadas à mão e tal. Um chapeleiro doido. E eu acho que existe um paralelo, né? Entre o Gregor Samsa, de A Metamorfose, e a Alice, da Alice nos Países das Maravilhas, né? Porque, tipo, no primeiro caso, a pessoa se vê tão alheia ao mundo que ela se paralisa, ela se fecha. Ela não consegue fugir do que ela tá vivendo. Então ela se trava mesmo, assim. E aí são várias questões, né? Tipo, existem várias interpretações do porquê a gente se insetifica. Pelo medo, pelo rancor, pela apatia das coisas. Mas também existem vários motivos pra gente ver o mundo colorido, como a Alice via. Esperança, expectativa, coragem. E nenhuma das duas visões, exatamente, pra mim, tá correta. Porque, tipo, o Gregor Samsa, ele tava, mano, perdido. Ele tava muito mal. E existia uma realidade pra ele estar daquele jeito, né? E a Alice também tava perdida.
Tipo, ela não queria ler livro que tinha palavra, ela queria ler livro de figura, ela era uma criança e tal. E aí eu cheguei nessa conclusão, pô, tem a criança e tem o adulto, né? E aí eu tava refletindo, olhando pra mim, eu acho que olhando pra gente, a gente é sempre o melhor objeto de estudo. Eu fiquei pensando, pô, eu tô numa fase que eu não sou nem o adulto e nem a criança. Porque eu ainda não vivi o mundo suficiente pra me tornar um inseto. Mas eu não sou mais tão inocente que eu era pra ver as coisas coloridas. E aí eu fiquei pensando, né? E aí, seguindo nessa trajetória de livro e tal, de contos, tem um livro que eu tava lendo, que é um livro de contos, é um livro de contos da União Soviética. E nesse livro tem um dos contos, né? Fala sobre um menino, um garoto. E eu acho que essa analogia vai ajudar a juntar essas duas histórias, né? O adulto Gregor Samsa e a criança Alice. Porque esse menino, que é o Yutka, ele sempre andava para poder ir atrás das borboletas, porque ele adorava as borboletas, adorava a cor das borboletas. E sempre quando chegava a noite, a mãe dele chamava, Yutka, vem jantar, e ele ia jantar. E sempre se repetia, ele era uma criança, ele aproveitava a infância dele, né? Só que aí teve um dia que ele viu uma borboleta mais bonita. E ele ficou encantado por essa borboleta. Ele falou, meu Deus, eu quero tocar essa borboleta, eu quero ver essa borboleta. E ele foi indo atrás dela. Só que ela se afastou da casa. E ele já não sabia mais a trilha para poder voltar. Ele já não ouvia mais o grito da mãe dele chamando ele. E ele não desistiu. Ele estava tão esperançoso de ver essa borboleta, de achar ela, de encostar nela, que ele foi seguindo. E olhando tanto para a borboleta, o Yutka caiu da montanha. Tipo assim, era uma montanha. Era a casa dele, aí tinha a montanha. Ele caiu da montanha. E onde ele caiu, tinham muitas borboletas. E ele ficou maravilhado. Mas quando isso aconteceu, ele percebeu que, na verdade, ele caiu num buraco. E não tinha como ele fugir. Tipo, ele podia ir pelo outro lado, que é o lado contrário de onde ele veio. Só que ele ia ficar perdido. Na visão de criança, né? Ele não ia ter como fugir. E aí foi batendo desespero, tanto nele quanto na mãe. A mãe dele gritava por ele, como sempre fazia, e não achava. E isso foram anos, 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 anos. E o Yutka entra as borboletas. E já tão cercado de borboletas, o Yutka parou de admirar elas. Ele começou a ter medo. Porque era um eco tão grande dentro daquela caverna, das asas da borboleta, que ele começou a ter medo. Era um calor tão grande pelas borboletas naquela caverna que ele começou a ter medo. E o medo paralisou ele não sabia mais o que fazer. E o Yutka foi crescendo, né? Porque foram passando anos. Mas ele foi crescendo numa visão dele mesmo, porque eram ele e as borboletas, e o buraco. E a trajetória que ele achou foi, então, se eu não posso sair daqui, se eu não sei sair daqui, o que eu vou fazer então é cavar um buraco na montanha. E o Yutka com as próprias mãos foi cavando o buraco na montanha, cavando, cavando, cavando. Isso foram anos, 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 anos. O livro conta também de um colega que a mãe dele começou a desenvolver e que o cara morreu, e aí outro morreu, e a mãe dele ficava sempre na beira da estrada, esperando o Yutka voltar, e o Yutka não voltava. No final do conto, e aí fica o spoiler, o Yutka consegue rasgar a montanha, né? Então ele sai do outro lado. Mas quando ele sai, ele já não é o mesmo Yutka que entrou e que admirava as borboletas. Agora porque ele tinha medo das borboletas, mas também porque o Yutka agora era cego. Ele ficou tanto tempo na montanha, tanto tempo cavando aquela montanha, que ele não enxergava mais. E quando ele sai, a mãe dele também, já quase cega pela idade, não reconhece ele. E começa a contar a história do filho dela que se perdeu na montanha. E ele, já cego e tanto tempo sem ver a mãe dele, não reconhece a própria voz da mãe. E na história eles conseguem se entender, olha, então você é meu filho, você é minha mãe. E o Yutka já é um idoso, a mãe dele mais idosa ainda. Ela morre e ele mal pôde aproveitar a vida com ela, né? Perdeu a infância toda cavando um buraco na pedra. E aí eu volto naquela reflexão, tipo, que às vezes eu não sei
se eu sou... Eu não sou tipo o Gregor Samsa, eu também não sou a Alice. E eu acho que talvez ninguém seja nenhum dos dois. E a gente tenha traços um do outro, né? Mas talvez eu acho que a maioria de nós sejamos o Yutka. Então a gente tá tão focado em correr atrás das nossas borboletas que a gente cai em vários buracos e a gente não consegue sair deles. A gente tá tão encantado com o nosso país das maravilhas que a gente vai se transformando num inseto. E aí, enfim, é complexo pensar sobre isso, pelo menos pra mim, porque, tipo, eu analiso várias coisas. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito sobre mim, eu acho que quem me conhece sabe. Mas às vezes eu olho assim, eu fico pensando, pô, tem coisas que eu não faço, ou eu deixo de fazer, assim, porque eu tenho medo. E aí o medo, mano, me trava, me congela, me transforma numa barata, num inseto. Que não consegue me mexer porque eu tô tão preso em mim mesmo que eu fico de ponta cabeça e eu não consigo me movimentar. Mas tem momentos que eu ajo tão sem pensar, tão olhando pro mundo das maravilhas, que eu, mano, vou me colocando em risco, sabe? E eu acho isso uma coisa complexa, porque, tipo, quando se aprende a não cometer esses erros mais? Quando é o momento? Quando é esse momento? Tipo, existe um momento onde a gente olha e não vê mais o mundo das maravilhas? Ou não se sente mais como um inseto? É uma reflexão complexa. Não sei se eu estou conseguindo traduzir da melhor maneira possível, assim. Mas aí, até agora, a conclusão que eu venho chegando é de que se esconder atrás do medo... Tipo assim, o medo, ele é um instinto básico do ser humano. Todo mundo tem medo. De barata, de cobra. Eu tenho medo de galinha. E uma bobagem, mas eu tenho. Todo mundo tem medo. O medo, ele é algo intrínseco ao nosso ser, assim. Isso é um fato. A coragem não é uma coisa intrínseca ao nosso ser. Tipo, a gente não tem coragem naturalmente. A gente não... O ser humano não foi feito para ter coragem de lutar contra um leão. Mas foi feito para ter medo de correr desse leão. E eu acho que às vezes a gente fica muito preso em escolher. Eu vou ter medo ou eu vou ter coragem? Eu vou agir, eu vou ficar parado? Eu vou observar ou eu vou falar? Eu vou fazer ou eu vou pensar? Sabe? E eu acho que na prática a gente tem que escolher fazer as duas coisas. A gente tem que correr atrás das borboletas. A gente tem que ir atrás do coelho maluco. Mas a gente também tem que dizer não pra quem tá sendo abusivo com nós, assim. Tipo, e não tô falando, abusivo no trabalho, no relacionamento, que é as coisas que a gente mais pensa. Mas, tipo, às vezes a gente mesmo é abusivo com a gente, sabe? Então, tipo, a gente precisa mesclar o não fazer e o fazer, sabe? Tipo, a Alice e o Gregor Samsa. Porque se a gente não faz isso, e é uma reflexão que eu cheguei, eu acho que daqui a alguns dias eu vou mudar ela, eu vou pensar melhor, eu vou ter uma outra reflexão. Mas enfim, é isso. É... Outra coisa, eu falei muito sobre essa reflexão, trouxe mais sobre ela, mas agora sendo mais descontraído. Meu cabelo tá horrível, eu não tomei banho pra poder gravar esse vídeo, saibam disso, estou sem tomar banho, que eu acordei agora há pouco, dormi tarde, acordei tarde. Não, ainda não tomei banho, então por isso meu cabelo tá estranho, ó. Se eu faço assim ele fica pra cima. E tô com a camisa da Kaito, o melhor time de vôlei da ETEC, de quando eu tava lá e tal. Mas é isso. Vou esperar dar 15 minutos pra poder cortar, pra ficar certinho. Mano, minha mesa tá bamba.